de Atos, hoje Atos 21. O livro de Atos, irmãos, todos os livros da Bíblia são importantes, todos. Mas o livro de Atos é extremamente importante. E o livro de Atos, ele mostra o cristianismo de verdade. Ele desmistifica muita coisa. Ele traz à luz algo que muitas das vezes nós acreditamos como uma verdade e não era. O livro de Atos vai nos mostrar o seguinte, que a primeira igreja foi qual? Irmãos, a repetição, quando eu estava falando na faculdade de História, na profundidade, a gente aprende que a repetição vai você lembrar. Então, por isso que às vezes eu repito coisas, a gente não esquece, certo? Então vamos lá. A primeira igreja foi a de Jerusalém. Mas lá que a gente estava lá no mundo, nós aprendemos que a primeira igreja foi a romana. Não é isso? Fundada por quem? Por Pedro. Mas nós aprendemos no Atos que a primeira igreja foi a de Jerusalém, fundada por Pedro, Tiago, João. O chefe da igreja era Tiago. Nós aprendemos que o apóstolo que pregava para quem não era judeu, que eles são chamados gentis, foi o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que ele foi chamado para isso. Nós vemos que a igreja, a primeira igreja, era formada somente por judeus convertidos ao cristianismo. E que nos cristianismos é a palavra cristão, a palavra era os do caminho. Então todos eles estavam ali, que criam em Yeshua, né, que criam em Jesus como Messias, eram chamados os do caminho. Então, quando o Saulo começa a perseguir a igreja, eles têm que fugir. Aí o que eles fazem? Eles fogem, mas vão pregando o evangelho. Aí os primeiros gentios se convertem, não são os romanos, são quem? Quem lembra? Os samaritanos. Tá certo? Então, eles se convertem. Os apóstolos não sei saber o que fazer com eles, porque eles são judeus. Alguns samaritanos eram até descendentes daqueles judeus lá do Reino do Norte que foram levados cativos para a Síria. Então, muitos criam na Torá, mas não criam nos profetas. Tá certo? Então, os samaritanos eram um povo que eles criam, uns criam em Deus, mas criam também os seus ídolos. Os samaritanos eram um povo fosse gentil. Tu vê que os judeus, eles nem chegavam perto, se pudesse não passar em Samaria, não passava. Então eles se converteram. E eles ficaram sem saber o que fazer. Aí teve o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? Alguém sabe? Um concílio foi o que aconteceu aqui na nossa igreja do ministério. Isso é um concílio. Quando a igreja se reúne para tomar decisões. Então eles se reuniram para tomar uma decisão do que eles iriam fazer com os gentios. E eles chegaram à seguinte conclusão: ó, os gentios eles vão ficar, eles vão ter que observar de não comer carne sufocada, do sangue, do ídolo. Tem mais alguma coisa? Do quê? Isso aí, da imoralidade sexual. Então, se os gentios fizessem essas três coisas, eles eram seguidos ali na comunidade dos primeiros povos do caminho, certo? Então agora o Saulo se converte, Deus trata com ele, e o livro de Atos não é o que aconteceu de um dia para o outro, que foi décadas. Tu vê, nós estamos aqui na semana passada, quando foi 3 anos numa cidade pregando o evangelho, certo? E nós conseguimos estudar a história de Paulo, nós vemos que o nome de Paulo não foi mudado para Paulo. Ninguém mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele passou a se chamar de Paulo, porque Paulos, na verdade Paulos, era o nome grego, e ele ia pregar a quem? Aos gentios. E Saulo, na verdade, o nome é Saul. Saulo é Saul, é o nome hebraico, tá certo? Então ele assumiu o nome grego e foi pregar lá para os gentios. Mas foi fácil? Não foi fácil. Então ele faz algumas viagens missionárias em várias cidades.
na sinagoga. Primeiro lugar que Paulo pregava, onde ele ia em qualquer cidade, o primeiro lugar que ele ia era pregar na sinagoga. Tem motivo? Tem ou não tem? E qual o motivo? Exatamente isso. Então Paulo ele ia pregar primeiro na sinagoga, porque o evangelho ia ser pregado primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então você vê como é que a palavra vai se encaixando. Como é que estudar a Bíblia vai te libertando de algumas coisas que você acreditar. Então, não era todos os judeus que perseguiam a Paulo, porque muitos dos judeus das sinagogas se convertiam. Geralmente, quem perseguia Paulo era o chefe da sinagoga. Tá certo? O chefe da sinagoga. E nós vemos que Paulo chega numa cidade, ele é apedrejado, dado como morto, ele acorda e foge. Não é isso? Ele fugiu da cidade, que queriam matar ele. Foi isso que aconteceu? Foi isso ou não foi isso, gente? O que aconteceu aí? Ninguém sabe. Paulo foi apedrejado, dado como morto. Aí ele acordou, ele pega e mete o pé e foge. Foi isso que aconteceu? Foi isso? O que aconteceu? Ele voltou ao primeiro lugar para pregar. Eu fico pensando, será que eu faria isso? Você faria isso? Nós faríamos isso? Então, Paulo, ele pregava sozinho? Não, ele se juntava com pessoas. Então, nós aprendemos que o ministério não pode ser individual, é coletivo. Tá certo? Não pode ser individual. A pregação do evangelho e o evangelho é coletivo. Então, Paulo, como apóstolo, ele não pregou sozinho, se cercou de pessoas da confiança dele que honravam o ministério dele. E nós podemos falar que várias pessoas aqui nós podemos falar, tá certo? Áquila, Priscila, Apolo, Barnabé. Então Paulo se cercou de pessoas para ele poder pregar o evangelho, mostrando que a pregação do evangelho não pode ser unipessoal, tem que ser coletivo, tá certo? Então, irmãos, o que tem que acontecer? As pessoas têm que honrar o pastor e o pastor tem que honrar as pessoas. É isso que tem que acontecer, tá certo? E agora nós vemos Paulo continuar pregando. Então, nós estamos em Atos 21, a jornada decisiva de Paulo. Desculpa aí, irmão, Paulo, que terminou de escrever. Rumo a Jerusalém. Tensão. Então, ele faz a jornada decisiva. Por quê? Porque nós lemos no outro capítulo que ele já sabia que ia para Jerusalém para ficar o quê? Para a praia. Vou para Jerusalém para ir para a praia lá, né? Tomar um banhozinho lá no Rio Jordão. Na praia não tem, né? Então vou lá tomar um banhozinho no Rio Jordão. Ele foi para Jerusalém sabendo, através de uma revelação do Espírito Santo, que ele ia o quê? Sofrer. Meu irmão, Jonas também sabia que ia sofrer. Jonas foi do lado contrário, mas Paulo foi. Tensão entre revelação, missão e sofrimento. É que nós vamos estudar aqui em Atos 21. O Espírito testificando, não proibindo. É isso que nós vamos estudar aqui. Então vamos para o próximo slide, por favor. Contexto histórico. Ano aproximado, 57 depois de Cristo. Paulo encerra a terceira viagem missionária. Jerusalém vive tensões entre judeus e seguidores do caminho. Ok, nós, os crentes. Coleta para os santos é parte central do propósito. Então você veja, por que teve essa tensão? Porque os do caminho cresceram. Os do caminho se expandiram. Tá certo? E esse do caminho, ele tinha um propósito maior, que era o quê? Abençoar as pessoas, ajudar. Então a igreja, ela sempre fez isso. Ela sempre estendeu a mão, ela sempre abençoou as pessoas que precisavam.
Tá certo? Sempre fez isso. Eu quero até agradecer a Deus, eu vou falar isso aqui à noite, vou até cantar vocês aqui. Nós temos sido muito abençoados aqui na igreja. Chegou um dia de som aqui, isso aqui está diferente dele. Está mais limpinho, não tá? E ele falou que precisava comprar ali um microfone para bateria, e era caro. O que aconteceu? Pessoas que não são nem da nossa igreja, gente que não é nem crente, quis abençoar, ajudar, a pagar, e nós já comprou, João? Já comprou os microfones da bateria. Agora o som da bateria vai ser pela caixa de som. Mas isso é o papel da igreja. Abençoar, ajudar, estender a mão. Tá certo? Então, a coleta para os santos é parte central do propósito. Ou seja, abençoar o irmão é parte central da nossa vida. Você já se converteu? Amém? Está crente? Está salvo? E agora, o que eu faço com a minha salvação? Quando nós não fazemos lá no seminário, nós estamos com salvação passada, presente e futura. Nós estamos vivendo a nossa salvação presente. Nessa salvação presente, nós construímos a nossa salvação futura. Tá certo? Então não há possibilidade nenhuma de um crente, servo de Deus, ver alguém passando uma necessidade, uma dificuldade e não estender a mão. Isso não é papel de crente, não é a finalidade do evangelho. Vamos lá. Eu queria que eu história. A determinação de Paulo, Atos 21, de 1 a 6, vamos ler? E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos por terra, navegamos e fomos correndo caminho direito, e chegamos a Rhodes, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Rhodes, irmãos, uma cidade. Então veja como é que a Bíblia não tem como falar que não é verdade, né? Todas essas cidades existiram mesmo. E Rhodes tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, no Colosso de Rhodes. Então você vê como é que a Bíblia é histórica, né? E achando o navio que ele ia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aquele dia, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelho na praia oramos. E despedimos-nos uns dos outros, e subimos ao navio, e eles voltaram para a sua casa. Então, quando Paulo ele chega ali, ele encontra crentes, pessoas que eles nem conheciam ele. Mas o que foi que eles fizeram? Eles foram hospitaleiros. Eles oraram juntos. Então, a igreja de Tiro, ela discerne no Espírito que haverá o quê? Aflição para Paulo em Jerusalém. Mas Paulo já sabia disso. Irmão, Deus não faz nada sem revelar os seus filhos. Paulo não recua a vocação acima do risco. Irmãos, você saber, vai passar uma situação, você vai evitar a situação. Mas quando é para pregar o Evangelho, se você recuar, a Bíblia fala que é uma maldição que tem que trazer para a tua vida. Entende isso? Depois que nós aceitamos o Senhor, nós não temos que ir. O que nós somos de Deus? É servo? Somos servo? O que um servo faz? Obedece ao Senhor. Então, eu considero, não estou falando isso como doutrina não, pelo amor de Deus, é eu, pessoa. Não é o pastor Edelson, é o Edelson. Eu considero que o crente, depois que ele aceita Jesus, ele
Então, ele está com todo mundo. Mas ele está com o Senhor, ele tem que obedecer ao Senhor. Se Deus mandar vai. Deus mandou vem. É melhor obedecer do que sacrificar. Certo? Então, ele não recua. A palavra ali, certo, mesmo seria a chamada. Tá certo? A chamada está acima do risco. Chamar não é anular o sofrimento iminente. Não é porque você foi chamado, você foi, passou a luta na prova da dor, e Deus está contigo. Entendeu isso? Mas geralmente, o que a gente faz? Murmura. É ou não é? Irmãos, eu já murmurei, eu já reclamei, eu já briguei com Deus, eu já fiz tudo isso. Né, Alessandro? É ou não é? Fala aí. Não precisa superlativar a coisa, né, meu amor? Não, amor. Eu sei, mas a verdade você vai falar mais. Já briguei muito. Falei, Senhor, não é possível. Tu não me trouxe, não é possível, não acredito nisso. Pai, me leva de volta. Meu irmão, que eu já orei para Deus me levar de volta para casa. E ele não me escutou, estou aqui até hoje. Irmãos, eu fico me perguntando, como foi que eu parei aqui, até agora eu não entendo. É uma coisa doida. Mas o chamar, não que eu tenha sofrido. O meu sofrimento primário é emocional. Da minha mãe está lá, né? Minha filha está lá. A minha esposa estava toda lá, minha vida estava toda lá, e de repente parei aqui. Então, irmão, o chamar não é lá no sofrimento. Você pode passar na prova, na luta, na dor. Isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Muito pelo contrário, Deus está com você em todos os momentos. Porém, existe uma pregação de um evangelho mentiroso. Tá? Mentiroso. Agora que você aceitou Jesus, maravilha. Agora você olhou, Deus vai te dar. Né? Você olhou ali no carrinho do irmão, aí vem no seu coração o quê? Isso, inveja, imigrantes. Né? Assim funciona? Não, irmãos. O crente não inveja, ele se inspira. O crente se inspira, ele não inveja, se inspira. Então, irmão, se o irmão teve um sucesso, eu inspiro nele. Mas eu quero que ele cresça mais ainda. Cresça com inveja. Então, nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho é relativizado. O evangelho bíblico que está escrito aqui é relativizado. Tem sempre um jeitinho para mudar o que está escrito, para atenuar. Aquela pregação de Jesus é amor. Então, se Deus é amor, todo amor é de Deus. A gente sabe que Deus é amor, mas nós sabemos que nem todo amor é de Deus. Entendeu? Então, irmãos, do Deus compassivo, Ele concorda com tudo. É o meu querer, o meu efetuar e o meu agir que vai imperar sobre a vontade de Deus. Deus não pode ter vontade, a vontade tem que ser minha. Então o evangelho hoje é um evangelho muito complicado. Hoje você estava vendo o tipo de internet, irmãos, não vejo. Pregador de internet, foge disso. Cada um vai falar uma coisa, e o diabo faz a coisa errada, pode ser certa. Entendeu? Eles falam com lógica. Mas se você for ver na palavra, não tem lógica. Lembra aquele sofismo assim? Desde a mãe que o filho atende? Tem isso. Por quê? Porque da boda de Caná da Galileia, foi isso. Não pediu a mãe, o menino foi lá, não fez? Foi isso. Ué, mas acontece que o Jairo pediu também. Ele também atendeu. Então pede o Jairo que atende. Não é isso? Entre outras pessoas. O centurião também pediu. Então pede o centurião, Jesus atende. Então você vê, se você não estudar a Bíblia, aquilo ali parece lógico, mas não é. Está fora do contexto. Então, por exemplo, eu estava vendo o senhor pastor dizendo que você tem que dar certo a qualquer pessoa. Qualquer um. Eu estou na igreja aqui, toma. Qualquer um. Porque todo mundo é pecador. Eu vi um outro falando que Deus trocou a circuncisão
batismo, então pode batizar a criança. Vocês acham que essas coisas estão também em que lugar? Aonde? Se me achar lá no povo de Judéia, eu vou seguir. Então as pessoas pegam a Bíblia, eles acham uma coisa e colocam e tentam achar um jeitinho na Bíblia, essa opção de versículos isolados. Mas tem lógica você dar ceia para qualquer pessoa. A ceia é para que eles fazem parte do corpo de Cristo. Lá em Coríntios só tinha crente, não tinha ímpio lá. Então, irmãos, a gente vê na Bíblia que para você ser batizado tem que crer. Todos que foram batizados aqui que nós vemos na palavra, inclusive os Atos, eles ouviram o Evangelho e foram batizados. Nós não vimos aqui ninguém batizando criança. Inclusive, irmãos, quando nós apresentamos crianças aqui na igreja, é um ato que nós fazemos por uma tradição, porque também está na Bíblia. Não está. As crianças eram apresentadas lá no 8º dia, lá em Israel. Porque se eu for fazer o que está na Bíblia, tem que ser no 8º dia. Não está na Bíblia. Então, irmão, mas uma coisa que não tem problema para apresentar, orar e entregar a Deus, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas inventar o Evangelho, não dá. Não dá. Então, hoje, quando você quer ser uma pessoa bíblica, você passa para mim sofrimento independente. Porque você é perseguido, as pessoas falam que você é radical, falam que você é doido. Tem que ser como está escrito. Não, se não for como está escrito, não é o Evangelho. Se você não viveu o que está escrito aqui, você não está vivendo o Evangelho. Certo? Vamos ao próximo. A profecia de Atos 21, 7 e 14. Vamos lá. Quem vai ler para mim aí? Vai dar certo. Isso. Fala, quem vai ler? Vai lá. Nós, concluindo a navegação antiga, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado de Deus, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partimos dali Paulo, e nós, com eles que estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. Ele, demorando nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta do nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se de seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim criará os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele, ouvindo nós isto, rogando, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E aí, irmão, quem está pronto para morrer aí em Jerusalém aí? Alguém está pronto? Então vamos lá. Então ele foi bem recebido. O Paulo foi bem recebido. Né? Agamar-se, ciclo profético, venderam testamentário. Irmãos, o que Agamar era? Ele era um? Ele profetizou? O estudo revela consequências, mas não, o estudo revela consequências, mas isso não impediu o quê? A ida de Paulo. Então, como é que ele revelou? Como é que ele revelou? Usou um profeta. As filhas do evangelista eram o quê?
profecia e profetas, fora dos profetas do Novo Testamento, da Antiga Aliança. Isso na Nova Aliança. Esse Agaboi, por exemplo, ele profetizou que ia ter uma fonte dele. E agora está profetizando de novo. Tá certo? Então deveria ter profeta na igreja, não deveria? Deveria ou não deveria? Mas vocês já perceberam que não tem tido mais profeta nas igrejas? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é justo. O que eu vejo de palhaçada aí, de profetada do diabo dentro da igreja, dá medo. Dá medo, irmãos. Olha, eu vi, ele contou testemunho de um pastor, gosto muito dele, mas ele errou. Quando alguém tinha dinheiro, ia dar um testemunho, ficava, ia passar meia hora. Mas se fosse o pobrezinho, ele ficava falando amém, amém, amém. Um dia eu não dizia amém nada, eu vou falando. Sabe o que ele fez? Ele tomou um microfone na mão do irmão. A igreja de 5 pessoas ou mais. Tinha mais de 100 pessoas. Na mesma hora levanta uma profeta. Eis que eu te digo, meu filho, que eu te dou autoridade para fazer assim com a igreja deles. Ué, para que serve profecia? É para ratificar a crueldade, a ignorância com a educação? Não. Isso é para edificar, consolar e exortar, que quer dizer animar. Hoje, irmãos, eu venho de uma igreja pentecostal. Eu vejo, olha, ninguém me conta, pessoas se dizendo profeta, querendo mandar o pastor da igreja. Ó, pastor, Deus manda dizer, você tem que fazer isso. Se o pastor não faz, aqui está fora do contexto. Então, irmãos, esse tipo de profecia não é o que a gente vê na Bíblia aí, não. Aqui Deus está mostrando ao profeta que aconteceu uma situação. Tá certo? Deus estava mostrando ao profeta. Ele não estava mandando na igreja, não. Então os pessoas estão tão banalizados, mas tão banalizados, que ninguém quer mais. Eu vou ser você, eu tenho medo de ter um profeta aqui na igreja. Chegou uma pessoa aqui dizendo que é profeta. Ó, pastor, Deus vai você tem que fazer isso. Meu irmão, pensa uma coisa. Em relação à doutrina da igreja, Deus revela o pastor. O pastor, Deus vai mandar alguém aqui e fala, pastor, Deus manda você fazer isso, isso, isso. Se for em relação à igreja, então para que eu estou aqui? Então um negócio que eu estou banalizado, que é mais fácil para a gente descrer do dom, mas o dom está aí. Na igreja, no Novo Testamento. Tá certo? Então, irmãos, ele revela e revelou as consequências. Queriam que Paulo não fosse. Queriam que Paulo não fosse. Mas Paulo era um homem de Deus. Ele estava pronto para morrer pelo Senhor, para dar sua vida pelo Senhor. Irmãos, aqui no Brasil é uma maravilha. Mas lá na Nigéria, irmãos, enquanto nós estamos aqui nesse apostolado, tem irmão sendo incendiado pela igreja. Bota a fogo da igreja para aqui. Irmãozinho, nosso não tem. Nós, a igreja, precisamos aprender a orar das pessoas, a ficar aqui em Colatina, irmãos. Eu comecei com esses pastores aí. Eu vejo aqui, irmãos, como é que tem aqui orgulho, arrogância, nariz empinado, a igreja é mais rica. Irmãos, eu vi coisas aqui que eu vou te falar. A politicagem dentro da igreja. Isso é horrível. Às vezes, quando eu não consigo nem abrir a boca para falar nada, eu me sinto
da política que nós estamos vivendo hoje, muito provável. Vocês viveram um crescimento muito grande. Paulo, ele amava o Senhor, estava firme com o Senhor. Firmado no Senhor. Mas nós vivemos o Evangelho hoje. Eu sei que eu estou acabando pregando, estou falando também. Mas eu preciso falar isso. O Evangelho hoje é um evangelho de pessoas que só atrás de bênção e vitória. Porque é isso que foi nos ensinar. Bênção e vitória. O culto de domingo diz fala sobre bênção e vitória. Mas aqui eu estou para te aprender sementes. É aqui que você aprende sementes. Tá certo? Então você sabe que o Evangelho é pesado. Esse Evangelho, gente, Mil Maravilha, não existe. Não caiam nessa falácia. Tá certo? Vamos lá, vamos ler, por favor. Gente, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Nossa, esse povo foi incrível. Não, esse cara foi incrível. Meu Deus do céu. Não tem um apóstolo que desperdiçou. Pelo que está na palavra. Meu Deus do céu. Tem, a gente acha também aquele que foi apedrejado no Estevão. Irmãos, deixa eu fazer uma coisa com o Estevão aqui. Você quer ler e entender a antiga aliança sem ler tudo? Leia a sinopse que Estevão fez. Não é? Caramba! Aquilo. Nossa, ele resumiu toda a antiga aliança ali, ó. Ele foi incrível. Incrível. Oi? Não, ele não era apóstolo. E se não me engano, ele não era nem de Israel. Nossa, foi uma coisa incrível. Se alguém chegar para você e você falar de Jesus, o que você fala? Você consegue falar para o Senhor? Se alguém te perguntar assim, por que ele teve que morrer por você, por nós? Você sabe dizer por quê? Você vai falar o quê? Vai pagar o preço dos nossos pecados. Mas isso não é uma resposta lógica. Você concorda comigo? Isso é uma resposta muito superficial. Se alguém perguntar a você, mas por que ele teve que morrer para pagar o preço dos nossos pecados? Você sabe o que vai dizer por quê? Nós precisamos aprender isso. Entendeu? Por que ele morreu numa cruz? Por que ele derramou sangue na madeira? Por que ele morreu na Páscoa, no Pêssego? Será que foi tudo assim, coincidência? Não foi. Tudo teve um motivo. Na Bíblia, tudo tem motivo. Tá certo? Então, como você vai ler o Evangelho, se você não entende isso? Ah, mas por que ele foi chamado de Cordeiro Pascual? O que é isso? O que é um Cordeiro Pascual? Você não aprende isso. Senão você não vai conseguir ler o Evangelho. Você só vai falar de bênção. Jesus não vai te abençoar. É isso. A pessoa vem aqui atrás da bênção. Então, vamos lá. Conflito em Jerusalém. Olha o que Paulo arrumou, hein? Coitado Paulo. Vamos ler lá. 17 a 26. Vamos lá, varão. Você que tem aquela voz pulsante, eu já estou com a garganta ferrada. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo saudado, louvou-nos por muito o seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, todos são zeladores da lei.
ter sangue, da comunicação, aquela sufocada. Mas isso é muito pouco. Vamos analisar. Tem várias leis lá de Israel, lei moral, cerimonial, lei sacerdotal, várias leis, tá certo? Tem leis alimentares, tem lei com o gentio, tem lei com o judeu, tem várias leis. Então, você sabe qual é o versículo que estava, querido? Aquela parte da comunicação. Você consegue botar para mim? Vê se você acha ali. Eu quero que vocês entendam isso, isso é muito importante. É o 25. 25. Isso. Todavia, como nós que creem em gentios, já nós havemos escrito, e achando por bem que nada disso observem, mas que só guardem do que sacrificam os ídolos, do sangue e do sufocado e da fornicação. Então eu posso fazer o quê? Então eu posso não adorar a Deus? Posso? Não está na lei. Eu posso casar com a minha tia? Posso? Você que é mulher pode casar com seu tio? Está no Novo Testamento? Não, está na lei. Porque como eu já ensinei aqui, o pecado é a quebra da lei. O pecado não é o que eu digo, não é o que a igreja diz, não é o dogma da igreja, o pecado é a quebra da lei. Então, de determinadas leis, eles são impostos e são gentios. Leis cerimoniais, por exemplo. Então tem leis de festas, as festas, é lei, está lá na lei, tem que cumprir. Ele tirou isso dos gentios, tá certo? Mas você não pode matar, não pode roubar, você não pode adulterar, você não pode ter outros deuses, tá certo? Então, como vocês falam que ele deixou só isso aí, mas é da lei sacrificial, o prefado do ídolo, e de algumas leis. Agora, a lei legal, essa não, você tem que cumprir, tá certo? Ah, mas o fim da lei é Cristo. Sim, é o fim da lei sacrificial. Ele acabou, não tem outro sacrifício, foi o último sacrifício, não tem mais sacrifício. Mas eu continuo não podendo casar com a minha tia, mesmo que isso não esteja no Novo Testamento. Entende? Então, a quebra da lei é pecado. Jesus cumpriu toda a lei por nós? Cumpriu ou não cumpriu? Não, não cumpriu. Porque tinha lei que ele não tinha que cumprir, porque não era para ele cumprir. Por exemplo, a lei aos gentios, dos gentios que habitavam no povo. Então existe uma lei para nós que habitássemos lá em Israel. Essa lei não era para judeu, era para gentio. Quer botar Israel? É para judeu, é para gentio, é para judeu. Entendeu? Então ele cumpriu todas as leis que ele deveria cumprir. Todas. Cumpriu todas. Toda a lei que o judeu tinha que cumprir, ele cumpriu. Mas as leis que eram relacionadas ao gentio, ele não precisava cumprir. Entende isso? Então tem leis que a gente não precisava. Tem leis que foram cumpridas. Lei sacrificial acabou. Ele já morreu. Ele é um cordeiro perfeito. Você sabe por que a lei sacrificial acabou? Você sabe que não é porque morreu. É porque ele ressuscitou. Entendeu? É por isso que a lei sacrificial não acabou. Então a Bíblia fala em Hebreus que ele é o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque o sumo sacerdote de Levi, esse tinha que fazer sacrifício por ele também. Não é isso? Mas Yeshua não. Ele é o próprio sacrifício vivo. Então quando você vê a conferida lá, é um sacrifício. Você vê a lança lá, é um sacrifício. Ele é um sacrifício vivo. Não tem outro fazendo sacrifício. Ele acabou. Então o fim da lei é Cristo. Acabou o sacrifício. Acabou o sacrificial. Mas eu continuo não podendo casar com a mentira. Eu continuo podendo não matar. Eu continuo não podendo ter repressão. Tá certo? O que sai ali da Torá, que foi cumprido, que foi abolido,
existem pecados que a igreja inventou, que não está na Bíblia. Tá certo? Pecado que foi a igreja que inventou. Por exemplo, a irmãzinha aí não pode fazer a sobrancelha. A igreja que inventou. Foi ou não foi? Foi. Ah, eu tenho que ir para a igreja ter que gravar. A igreja que inventou. A igreja, a irmãzinha não pode raspar o sovaco, tadinha. Imagina isso. Você vai no ônibus com o braço assim, está lá com o sovaco horrível. Quem inventou isso? Está na Bíblia? Foi a igreja que inventou. Então, pecados inventados pela igreja, você não tem que cumprir. Entendeu? Tem que cumprir, está na Bíblia. Ah, não posso ir em outra igreja. Não, geralmente a igreja, que você não pode ir em outra igreja, geralmente aceita. Geralmente aceita. Igreja que deixa preso ali, aquele cercadinho, fica perdão se fica ali, acho que eu estou falando. São seitas, não é de Deus não. Porque isso contraria a Bíblia, compõe com sua fé, desenvolvimento de maneira. Aí chega Paulo aqui. Paulo chegou no meio de pessoas que nunca conheceram ele, não sabiam nem quem ele era. Receberam ele mal, receberam ele bem. Mal ou bem? Então, irmãos, é isso. O evangelho é coletivo e não tem denominação. O evangelho é indenominacional. Nós que inventamos a denominação, a minha igreja é melhor do que a sua, porque a minha igreja, nós vamos para de Deus. Vamos ter que comer com os irmãos. Uma coisa que não é certa, fazer, eu acho. Não está na Bíblia, mas eu acho, Deus, não é certo a gente ir para ser outra igreja. Eu acho justo, não é errado. Mas, ter comido com os irmãos, aí, vamos lá nos bailes. Então, Paulo teve uma recepção como? Positiva. Daqui a nada. Paulo teve uma recepção positiva. Então, nós receberemos com nossos irmãos. Irmãos, eu conheci uma pessoa uma vez que estava fazendo Uber, ela falou para mim, pastor, eu entrei numa igreja, eu sentei, eu vi o culto, eu cantei, e eu saí, e ninguém nem percebeu que eu entrei. Nós queremos ser gigantes, mas nós temos que acolher bem as pessoas. Vamos lá. Preocupação com rumores. Paulo como anti-Torá. O que é ser anti-Torá? Alguém sabe o que é anti-Torá? Anti-lei. Estavam dizendo aí que ele era contra a lei. Paulo não era contra a lei. Ele tirou algumas coisas da lei dos gentios, mas ele cumpria a lei. Todos os discípulos cumpriam a lei. Todos. Você sabia que todos eram dizimistas, por exemplo? E se não fosse, estava fora da lei. Jesus cumpriu essa lei. Ele cumpriu a lei. Então, irmãos, entenda uma coisa. Jesus não foi um judeu que fez dos outros, senão ele não seria Messias. Para ele ser Messias, ele tinha que ser um judeu como todos os outros judeus. Ele tinha que cumprir a lei como todos os outros cumpriam. Senão não teria vencido o pecado por nós. Paulo, acusaram ele de ser anti-Torá, ser anti-lei. O voto e a purificação é uma ponte cultural e pastoral. Lembra que as pessoas foram lá, tinham feito um voto e estavam buscando o Senhor? E eles rasparam a cabeça. E Paulo também raspou a cabeça. Não me peça esse voto, porque eu não voto na minha cabeça. Na minha cabeça não, de repente eu Rodrigo. Eu não. Então isso é uma questão cultural e pastoral, por quê? Porque estamos buscando o Senhor. Você já fez voto no Senhor? Eu já fiz voto. E eu quebrei o voto. Eu tinha 16 anos. E eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais esqueci disso. E eu se viver a fé cristã com liberdade e com responsabilidade. Esta é a fé da CDR. O que é a CDR? Aqui na Comunidade do Reino, nós
festa do mundo, o rock da época é pecado. Não se mistura com isso, não. Tá certo? Então, a fé, ela nos liberta, não nos prende. No máximo até 10 meses, mas vai acabar agora, vai acabar rapidinho, está com Então tá, beleza. Então, irmãos, a nossa fé é essa: liberdade e responsabilidade. Irmão, você é responsável, presta atenção nisso, cara. Você é responsável pelo bom nome dessa igreja. Pelo bom nome dessa igreja. Eu vim para cá, para a Colatina, eu sou de igreja aqui. Olha, tem que pôr, não, sou de igreja. Eu faço de tudo para zelar pelo bom nome dessa igreja, irmãos. Tá certo? Então, quando você estiver lá fora, lembre disso. Você leva a marca de Cristo na sua vida. Cuidado com o que você está fazendo. Tá certo? Fé, responsabilidade e liberdade. O tumulto e a prisão. Vamos acabando. Falta quantos slides, querido? Falta pouco. Vamos lá. Vamos ler lá. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, o judeu da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque eles tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, no qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e o grande concurso do povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. No qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu a eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se do tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão nos clamavam de uma maneira e outros de outra, mas, como nada podia saber ao certo como foi doloroso, mandou conduzido para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo conseguiu clamando: matai-o. Vamos lá. Irmãos, Paulo foi acusado de uma coisa e todos creram, foi ou não foi? Queriam matá-lo. Cuidado com calúnia, irmãos. Cuidado com calúnia. Depois de matar uma galinha, era muito tempo. Você pode matar uma pessoa de maneira espiritual, com calúnia. Se você não tiver visto, você só ouviu falar, não conte. Se você não viu, não conte. Eu já vi ministério sendo destruído por fofoca, por alguém que diz que a pessoa diz, que a pessoa falou, e daqui a pouco a igreja fechou. Então, cuidado com isso. Então, a acusação falsa: introduzir gentil no tempo. Paulo fez isso? Não. Paulo, pelo contrário, ele ia no tempo pregar para os judeus. O que acontecia é que quando os judeus criam no Senhor, em Jesus, os líderes ficavam lá, porque eles preenchiam também, ó, dinheiro. Tá certo? A ruptura política religiosa no tempo, a ruptura política religiosa no tempo. Por que teve uma ruptura política religiosa no tempo? Primeiro, que Israel era constituído de partidos políticos religiosos. Partidos políticos religiosos, tipo fariseus, saduceus,
religiosos. Tá certo? Então, quando Paulo chegava no templo e pregava o Evangelho, isso causava uma ruptura entre eles, que uns seguiam Paulo e outros ficavam lá. Então, para eles, Paulo estava destruindo o judaísmo. Eles não conseguiam entender que o cristianismo era um segmento natural do judaísmo, porque o cristianismo era profetizado na antiga aliança. E por que eles não conseguiam crer? Que Deus fechou o coração deles para que nós entrássemos. Então, antes de sair dos outros judeus de ter matado Jesus com uma certa igreja ali, tal de Cafaz, aí mataram Jesus. Tem que se converter, vão ter que se tornar, não fazer pecar de corpo. Vamos brigar, vamos botar na fogueira. Então, antes disso, entenda que foi o próprio Deus que fechou o coração dos judeus para que os gentios entrassem. Certo? Então, Paulo é salvo pelos romanos. Ironia teológica. Mas não é verdade? Ele foi salvo pelo ímpio. Né? Mas enfim, Deus usa quem quer, como quer, da maneira que quer. Certo? Paulo foi salvo pelo ímpio. A providência de Deus movendo impérios para cumprir missão. Sabe o que quer dizer, irmãos? Deus pode usar pessoas inimagináveis que não conhecem o Senhor, que não são crentes, para fazer o propósito desse na terra. Tá certo? Você quer ver uma coisa? Lembra de Sansão? Que ele se mexeu com mulher filisteia? O que a gente fala? Sansão tá mole, ele quebrou, foi lá ficar com mulher filisteia. O pai dele falou, pô, tanta mulher em Israel vai ficar com mulher filisteia. Não é isso que a gente aprende? A gente prega o que é a Sansão de mole, mas a Bíblia fala que ele foi de Deus. Você já leu? Já leu? Já leu? Foi Deus que fez ele se interessar pela mulher filisteia, porque Deus queria ferir os filisteus. Tem detalhe na Bíblia que a gente deixa passar. Então Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer, do jeito que quer. Deus pode usar um ímpio para abençoar a igreja, a pessoa que está fazendo, Deus pode usar. Deus pode usar quem Ele quiser, porque tudo e todos estão debaixo das mãos de quem? Das mãos de Deus. Tudo. Ah, isso Deus não faz não, irmão. Irmãos, Deus não faz o que for pecado. Tá certo? Mas Ele move o que Ele para cumprir missão. Tá certo? Vamos lá, próximo. O discurso preparado. São só 3 versículos, vamos lá. 37 e 40. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo, tudo. É permitido dizer-te alguma coisa? Ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo te disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre, na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permite estar no povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé, nas sacadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Então, Paulo faz um discurso. Mas vocês perceberam que o cara achava que estava no bandido? Perceberam isso? Como é que eles pôs a conclusão que ele era um bandido? O apóstolo assume o controle da narrativa, ou seja, Deus não tomou conta da situação. Agora, o povo vai se calar e o povo vai pregar. A autoridade espiritual se manifesta mesmo, vamos chamar, mesmo perseguido, mesmo ferido, mesmo doente. De qualquer maneira, eu lembro do pastor Lozel, passou por senhor, 92 anos. Ele estava no hospital muito mal, para o evangelho vai se converter. Então, a autoridade espiritual não se afasta da tua vida em momento nenhum na tua vida. Se você é firme com o Senhor em qualquer circunstância, Deus vai te usar. Teologia.
homem de Deus, apóstolo Joel, ele falou para mim assim: evangelista, olha isso, Deus mandou eu ungir a sua mão. Eu não sei porquê, mas Deus mandou. Eu falei, amém. Ele foi lá, ungiu minha moto. No outro dia, irmãos, eu estava vindo na rua, assim, um carro veio na lateral, assim, bateu ó, na minha moto, na lateral. O que aconteceu que bateu na lateral da sua moto? Você não cai? Irmãos, eu não caí. A pedaleira, o pé, foi assim para baixo. Ó. E não me aconteceu nada. Vou falar que não foi de Deus? Foi de Deus. O apóstolo Joel, ele prega em boca de fogo. Ele fala, ele prega com mulher, fala de Jesus, prega mesmo. Ele foi pregar numa boca, chegou a polícia, levou ele preso. Ficou preso. Ele falou para ele, eu não sabia, outro dia ele me ligou, que aparece. Eu disse, pastor, eu estava preso, porque eu fui pregar o evangelho na boca de fogo. A polícia chegou e me levou preso, como se eu fosse da boca. Falei, você fez o quê? Ué, eu preguei o evangelho lá na cadeia. Oportunidade, irmão, a palavra não está. Vamos ler só esse capítulo para a gente encerrar. A gente terminando a próxima semana. Bota lá, vai lá. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está. Pode dar. Ô glória. Então, meu irmão, onde você estiver, do jeito que você estiver, na circunstância, na situação que você está vivendo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Então já está acabando já, né? Então vamos lá, vai acabar cedo. Vamos lá, entendimento final. Vocação versus sofrimento. A obediência é superior ao conforto. A obediência, irmãos, preste atenção uma coisa. Quem obedeceu ao Senhor, porque você obedeceu ao conforto, eu te indico que você obedeceu ao Senhor. Entendeu? Eu te indico isso. Porque nós fizemos lá, no nosso grupo de homens, um cabo de guerra, onde o mais velho era dos mais jovens. João estava dos mais jovens. Né? Perdeu para nós, não é nada. Perdeu para nós. Então, olha só, cabo de guerra. Aquele cabo de guerra foi uma brincadeira legal, mas foi uma dinâmica. Eu estava mostrando ali que dentro de você agora tem um cabo de guerra. Dentro de você, ó. E que cabo de guerra é esse? É dar contra o outro? Cada um puxa para um lado. É ou não é? Cada um puxa para um lado. Então, irmãos, o que a carne quer? Com fogo. Não é isso? Ah, estou me pedindo mais um subindo. Está mudando minha energia. Nada. Mas o Espírito quer a obediência. Obediência a quem, pastor? A Deus. A ação do Espírito. A ação do Espírito. Informar, não impedir. O Espírito Santo ele vai te informar, ele vai te revelar, vai te mostrar. Eu, quando vim para cá, o Espírito Santo já tinha usado um profeta lá para falar para mim. Tá certo? Unidade dos judeus e gentios. Tensão contínua. Agora, com todos os judeus? Não. Claro que não. Paulo não era judeu? Os primeiros cristãos não eram judeus?
isso? Irmãos, eu tenho que trazer aqui o pastor Abel. Eu vou trazer. Ele está vivendo isso aí. Está lá no Complexo Salgueiro, ainda vai ficou para o Brasil. Pregando o Evangelho. Está lá. Interessante, que testemunho, né? Vou trazer ele aqui para mostrar ele. Vamos parar a vida. Vou deixar trazer ele aqui, vou fazer o congresso do pastor Abel. O Espírito nos prepara para lutas e ousadias, não para. Deus não lida com covarde. Você quer ser covarde? Vai para o mundo. Então Deus está se preparando para isso. A missão continua bem em ambientes hostis. Irmãos, não tem que agradar todo mundo, não, irmão. Não tem que agradar todo mundo. Sabe o que nos dizia? Quero fugir o nome desse cara. Famosão lá do Rio. Ele disse que toda unanimidade é burra. Isso é o nome dele. Fugiu. Então, irmãos, é um somente fala a verdade. Você fala a verdade. Fala a verdade. Estou passando uma situação complicada no meio de um grupo de crentes. Porque eu estou tentando secretinho religioso aqui dele. Isso não dá para mim. Não dá para mim, não. Eu já estou saindo fora. Para mim, eu tenho disponível. Se alguém me perguntar, eu não duro, vou falar, não. Tá certo? Acabou, atenção aí. Agora é o último. É o último. Concluímos. Atos 21 mostra a coragem de Paulo como modelo apostólico. Irmão, você quer ser pastor? Quer ser pastor? Irmão, eu não vou para você ser pastor, não é fácil. Eu falo para vocês, não tem glamour por ser pastor, vai por mim. A não ser se for aquele pastor de culto. Aí a igreja enche, você não dá nem para ninguém, não está nem para ninguém, morre todo mundo. O mundo acaba, você não está nem aí, alguém morre na tua igreja, não vai nem dizer sepultamento. Aí é mole. Mas ser pastor é difícil. A glória de Deus se revela na obediência, não na segurança. O Abel está lá, na obediência. Ele foi pregando no lugar, gente fugiu. E aí? Está lá. Alguém tinha que estar. Deus mandou ele. Somos chamados a andar como Cristo, mesmo rumo ao desconhecido. Está com coragem aí? Se Deus mandar você pregar uma pergunta, só o que você vai? Não, Deus foi bom comigo. Deus mandou vir pregar de colatina. Meu Deus, esse demônio deu lá pro Salgueiro, lá pro Abel. Se eu tivesse corrido, eu estava lá com ele. Muito provavelmente. Entendeu? Então, irmãos, vamos aprender isso. Quer ser apóstolo? Quer ser pastor? Quer coragem? Diga não para você. A glória de Deus se revela na obediência. Obedeça. Anda que isso faça você sofrer. Obedeça, não é que sua carne não queira. Obedeça. Somos chamados para andar como quem? Como o mundo anda? Somos chamados para andar como quem andou? Então seja imitador de Jesus. Faça o que ele faça. Anda como ele andaria. Fala o que ele falaria. Age como ele agiria. E nós vamos mesmo rumo ao. Você não sabe onde Deus vai te mandar amanhã, irmão. Você está aqui hoje, mas amanhã você não sabe. Tem certeza? E se Deus mandar você para o lugar, você vai? Claro. Então esteja disponível para fazer a obra. Amém, irmãos? Então nós vamos ser respeitados. 21, Paulo sofrendo, depois já até aprofundar mais. Tá bom, como tem. Vai aprofundando mais. Vendo Paulo sofrendo, que nós não queríamos sofrer, mas ele estava lá fazendo isso. E porque ele sofreu, quem está aqui? Nós. Alguém pagou o preço. Alguém foi lá para ele. Amém? Vem cá de pé. Alguém quer falar alguma coisa?